senhores telespectadores, eu ainda não há muitos meses estive aqui na Nazaré e tinha prometido que no programa metia uma visita ao Museu da Nazaré, o Museu Dr. Joaquim Manso. Bom, por falta de tempo não foi possível vir aqui, mas era uma promessa que eu tinha feito e hoje venho para a cumprir. Estou realmente no Museu Joaquim Manso, é um museu cheio de lembranças da Nazaré antiga, da Nazaré que eu conheci quando era pequenino, que eu em novinho, esta era a minha praia. O banheiro que me dava banho, que era o Zé Timóteo da Rola, vestia-se exatamente como aquele homem. Aquelas calças de xadrez, a faixa preta, uma grande carapuça, ele era barbudo, pegava em nós e atirava de cabeça contra as ondas. Eu não esqueci mais esses tempos e confesso que fiquei, desde então, muito ligado à Nazaré. A Nazaré, ainda hoje, é um lugar único, penso que é das praias mais belas de todo o mundo. Aqui no museu vêm-se muitas coisas, queria mostrar-lhes, por exemplo, alguns aspectos da antiguidade aqui da povoação. Devo dizer que aqui o litoral era muito diferente do que agora é. O mar entrava profundamente pela terra, fazia uma enorme lagoa, que depois se chamava Lagoa da Pedreneira. Não era bem uma lagoa, tinha saída para o mar. Sempre à volta dessas grandes lagoas se fixaram populações pré-históricas, porque elas encontravam na lagoa o seu alimento. Pesca, muita pesca, sem os perigos do mar. Por isso está além uma vitrine cheia de objetos já humanos do Paleolítico, portanto dá mais de 10.000 anos. Está ali uma outra com objetos neolíticos de pedra polida. Junto deles já estão muitos objetos de bronze, portanto, da transição da pedra para o bronze. Depois do bronze vêm já os romanos, a época romana. Aqui apareceu um sepulcro magnífico, foi levado daqui, está hoje no Museu do Carmo. Eu não digo que não seja bem no Museu do Carmo, mas em todo caso, restituir o passado às suas terras, acho que é importante. Está ali a fotografia do que era, portanto, o túmulo de um rico comerciante romano que aqui terá vivido. Há aqui muitas outras coisas nestas salas. Confesso que aqui o que mais me impressionou foi um objeto relativamente moderno, que é esta estampa, que é uma reprodução de uma coisa que eu conheço há muito tempo. Tenho aqui na minha mão, isto é um livro do princípio do século XVII, e é o livro do Brito Alão. É a reprodução desta imagem, que é a história da Nazaré, escrita no princípio do século XVII pelo Brito Alão. Vale a pena falar nisto. Este livro foi publicado em 1627. Bom, hoje é claro que é uma raridade, é muito difícil encontrá-lo. E é um livro extremamente interessante. E quanto à raridade, devo dizer o seguinte: se este é raro, mas isto é uma segunda edição, feito aqui pela Confraria da Senhora da Nazaré. É claro que não tem este encanto dos séculos da primeira edição. Em todo caso,
tem aqui todo o texto. Tem o texto e toda a lenda. Bom, há muita gente que julga que isto é apenas um relatório de milagres, de prodígios, de coisas que, enfim, cuja verdade hoje há muita gente que põe em dúvida, mas não é isso. O livro não é isso. O livro é, essencialmente, uma história trágico-marítima da Nazaré. Esta imagem aqui foi, desde o século XVI, adotada como a padroeira dos pescadores e dos mariantes que andavam por sobre as águas do mar. Muitas naus da carreira da Índia se chamaram naus de Nossa Senhora da Nazaré. Em muitos naufrágios, os mariantes se salvaram e atribuíram à Senhora da Nazaré a sua salvação. Vieram aqui centenas e centenas de homens que escaparam dessas imensas catástrofes marítimas, a trazer as suas pobres ofertas, a trazer o que restava dos seus desastres para salvar as suas vidas. Este livro está cheio de relatos de naufrágios, de prodígios, sempre com as naus da carreira da Índia. Só por isso, este livro para mim é realmente um livro precioso. É um livro que fala do mar e realmente da espantosa aventura dos portugueses no mar da Índia. A Nazaré teve nessa odisseia um papel importante e continuou pelo tempo fora. Eu agora, quando fui lá acima e comprei este livro, encontrei um outro que queria chamar a atenção vivamente para ele. São 100 anos de naufrágios na costa da Nazaré. Não julguem que aqui o naufrágio era assim uma exceção, não. Em 100 anos ele conta 100 naufrágios. Bom, e há aqui coisas terríveis, terríveis. Vem aqui o naufrágio do navio, uma traineira, ou redinha. Redinha, assim, num dia destes foi para o largo, levava a bordo muitos pescadores, não se sabe porquê. O Radinha desapareceu. Nunca apareceu um destroço, nunca deu à costa um cadáver. Todos quantos iam e tudo o que era no barco misteriosamente desapareceu. Ainda hoje este povo às vezes diz, parece que desapareceu como a Radinha. A Radinha era um barco de tripulantes nazarenos que em 1946, não foi assim há muito tempo, desapareceu misteriosamente nesse mar. Desde então e até hoje já não por causa do Porto de Abrigo, mas são 100 naufrágios aqui no mar da Nazaré que este livro nos recorda. Eu acho que quem vem a Nazaré tem a obrigação de evocar a vida desses mariantes. Foram centenas e centenas que em embarcações muito frágeis afrontaram as ondas deste mar para ganhar o pão de cada dia. Mas não é só isso que este livro conta. Conta também, no fundo, toda a história da ermida, do culto, do milagre, e é isso que eu agora lhes vou contar lá em cima na Pedreneira. Estamos a ver agora os antigos passos do concelho da Pedreneira. Bom, e aqui, junto de mim, está qualquer coisa que parece um pelourinho, mas realmente vê-se que não é. É um rochedo. É talvez o mais antigo monumento que existe em Portugal. Eu não lhe vou chamar monumento histórico, porque realmente não é um monumento histórico, é um monumento geológico. Esta pedra é um tronco de uma árvore de há 140 milhões de anos. Uma floresta, isto petrificou, depois a erosão trouxe a árvore petrificada à superfície e povos pré-históricos encontraram
esta estranha pedra com feitio de coluna e deram-lhe um sentido mágico. Mágico. Isto foi o tótem, durante milhares de anos adoraram esta pedra. Até se dizia que foi a pedra que deu o nome à vila. A vila chama-se Vila da Pedreneira. Como sabem, chama-se Pedreneira ao sílex. Sílex, onde se batia uma pedra na outra para antigamente se conseguir uma faísca. O sílex é que provocava o lume. O sílex. E nesta pedra há realmente uma grande quantidade de sílex. É claro que a pedra não estava aqui, mas era venerada aqui na Pedreneira. Aqui o que havia era um pelourinho mandado pôr pelo rei Dom Manuel, quando deu fural à Vila da Pedreneira. Deu-lhe um fural, construíram, portanto, um pelourinho verdadeiro. Isto foi em 1514. 1514, a Pedreneira já era muito antiga nessa altura, porque a Pedreneira, talvez de origem romana, apareceram aqui já vestígios romanos, teve toda a sua importância dada pelos frades de Alcobaça, pela Ordem de Cister. Os frades da Ordem de Cister instalaram-se aqui no meado do século XII. A doação destas terras é do ano 1153. 1153. Isto é importante porque há uma lenda de que o Dom Afonso Henriques ia a caminho de Santarém para conquistar Santarém, mas ia preocupado. Santarém realmente é uma terra forte, ele não tinha assim muitas tropas, e chegou ao alto do monte e de manhã avistou ao longe uma paisagem enorme e disse: se eu conseguir conquistar Santarém, dou tudo isto ao abade Bernardo da Ordem de Cister para ele fazer um convento. Isso é uma lenda inventada pelo Frei Bernardo de Brito, até inventou os documentos. Isso é uma lenda porque não foi em 47, foi só em 53 que Dom Afonso Henriques deu realmente estas terras a Cister. A Ordem de Cister do século XII teve realmente um extraordinário êxito na Europa. Ainda em vida de São Bernardo já havia centenas e centenas de abadias de Cister. Ficamos surpreendidos com esse êxito em toda a cristandade, mas a explicação é muito curiosa. Estava-se nessa altura em pleno feudalismo. Tudo tinha senhor, era vassalo, e abaixo dos vassalos havia os servos. Portanto, era um mundo de dependências. Toda a gente dependia de alguém e todos dependiam uns dos outros. E São Bernardo vem dizer o seguinte: não, estes conventos não dependem de ninguém. Bom, mas para não depender, não podiam receber o sustento dado pelos outros. Tinham que ser os próprios monges a criar o pão que comiam. E como é que isso se faz? Bom, os monges tinham que ter eles próprios os seus campos, as suas searas, os seus olivais, os seus pomares, as suas herdades, que dessem o pão que eles comiam. E daí que um convento de Cister tinha sempre anexa uma granja vem de grão, granja é para dar o pão que se come, que produzia o sustento dos frades. Claro que essas granjas, olhem, por exemplo aqui, Alcobaça chegou a agricultar 40 mil hectares. 40 mil hectares. Davam uma quantidade extraordinária de géneros que o convento podia vender. Vendiam para Lisboa. Uma grande parte do pão que ia para Lisboa ia daqui das granjas de Alcobaça. Conventos com propriedades. Ao mesmo tempo, é preciso não esquecer uma coisa, é que São Bernardo cria os seus conventos na época da Segunda Cruzada. O São Bernardo é o próprio pregador da Segunda Cruzada, que levou dezenas e dezenas de milhares de cavaleiros para a Terra Santa, onde, na sua maioria, eles morreram. Mas São Bernardo também dizia: para lutar pela fé, tanto se luta
no campo de batalha como no coro de um convento, implorando a Deus que nos dê uma vitória. Bom, e eu acho que realmente muitos cavaleiros preferiram combater dentro do convento e não ir para a cruzada. Julgo que são estes dois valores, a independência económica e o facto de se fazer a guerra só religiosa, que fez dos monges de Cister a ordem mais importante de toda a Europa Ocidental nos séculos XII, XIII e XIV. Chegou aqui, esta terra em que estou a falar, era um porto em que os frades de Alcobaça se estabeleceram, porque isto aqui tinha muito perto, entrava ao mar, entrava por aí o mar, fazia aqui uma grande lagoa, havia grandes estaleiros onde se faziam naus, até naus que navegaram até à Índia. E a muitas dessas naus pôs-se o nome Naus de Nossa Senhora da Nazaré. A Pedreneira era a vila que não tardou em encontrar-se ali num grande rochedo que vai pelo mar dentro. Apareceu uma imagem, realmente foram os frades de Alcobaça que a descobriram, uma pequena imagem de madeira, que é uma senhora que tem um menino no braço. Ora bem, e os próprios frades de Alcobaça contaram a história. Eles sabiam muito. Aquela imagem, imaginem, foi feita na própria cidade de Nazaré, na Palestina, pelo São José. São José era carpinteiro e gostava muito da esposa, que era Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora teve aquele menino, ele, com um bocado de madeira e com o seu instrumento de trabalho, esculpeu um pequeno bocado de madeira, Nossa Senhora com o seu menino ao colo. Portanto, aquela imagem é infinitamente sagrada. Isto era a história que os frades de Alcobaça contavam. E é verdade que no século XIV já existia ali uma ermida, que ainda hoje lá está. Ela não era assim, bem assim, tinha só arcos, mas uma ermida sobre o sítio onde apareceu escondida a tal imagem. Depois é que vem a ideia de que um cavaleiro, Dom Fuas Roupio, cavalgava atrás de um veado, uma corça que era o diabo. A corça queria atraí-lo para o abismo, mas ele tinha acabado de ver a imagem, que já estava ali, e disse: valha-me Nossa Senhora da Nazaré. O cavalo fincou a pata na rocha. Quem não me acreditar, que vá lá e veja, ainda lá hoje está o sinal da patada. Bom, e isso cria realmente um culto que fez daquela pequena ermida o principal centro da devoção por Maria em Portugal desde o século XIV até ao tempo dos descobrimentos. O que aquele livro do Brito Alão, que eu acabei de lhes mostrar, nos conta, são as tragédias marítimas dos mariantes que iam caminho da Índia, que iam caminho do Brasil, e que nas horas de grande aflição punham as mãos e diziam: valha-me Nossa Senhora da Nazaré, a Senhora dos Mariantes. Mas a Nazaré era só aquela imagem, não havia terra nenhuma. A terra chamava-se Pedreneira. Pedreneira porquê? Olhem, o que se dizia é o seguinte: é que lá há uma pedra extraordinária, uma pedra maravilhosa, uma pedra que é esta. Esta pedra venerada estava aí. Depois, isto tinha realmente um belo pelourinho. Quando acabaram com os conselhos em 1836, este conselho, deixou de haver Conselho da Pedreneira, passou, acho que primeiro para Maiorga, depois para Alcobaça. O pelourinho arrancaram daqui, levaram-no. Hoje ninguém sabe o que foi feito dele. Se calhar partiram, está aí metido em algum muro, sei lá. Partiram o pelourinho e aqui não ficou coisa nenhuma. Portanto, só restam os degraus do pelourinho. E sobre os degraus colocaram a tal pedra sagrada.
o tal pedaço de madeira de uma floresta de há 140 milhões de anos. Só para ver uma coisa destas, vale a pena vir aqui à Pedreneira. Estamos a ver agora os antigos passos do concelho da Pedreneira. Foi exemplarmente restaurada, hoje não é Câmara, claro, porque hoje foi restaurado, mas foi o concelho da Nazaré, porque entretanto nasceu lá embaixo, na praia, a Vila da Nazaré. Olha, no século XVIII ainda só lá havia 48 cabanas de pescadores. Ninguém queria estar lá embaixo, toda a gente tinha medo dos piratas. Vivia todos cá em cima, aqui na Pedreneira. Olha, vivia, por exemplo, está ali o nome, Bastião Fernandes, foi um dos companheiros de Vasco da Gama na sua gloriosa viagem de descobrimento do caminho marítimo para a Índia. É uma terra cheia de história. Bom, lá embaixo não havia nada, porque o mar quase batia aqui, no Monte da Pedreneira. Depois o mar lentamente foi recuando, surgiu o areal, no areal as primeiras cabanas, até que vem a grande maré turística. Nazaré é realmente um sítio lindíssimo, lindíssimo. E então, muita gente aqui da Extremadura, gente de Alcobaça, gente de Leiria, gente da Batalha, gente de Coimbra, gente da Marinha, muita gente aqui começou a fazer casas diante deste areal extraordinário. Ou até lá em cima no sítio, um lugar espantoso. Bom, e pouco a pouco, o pequeno arrabal da praia torna-se mais importante do que a sua terra-mãe, que tenha sido a Pedreneira. Hoje existe de novo um concelho, o velho concelho da Pedreneira foi restaurado, só que a cabeça é na Vila da Nazaré. Portanto, a Vila da Nazaré vem substituir-se ao antigo município da Pedreneira. Outro monumento extremamente importante aqui da região da Nazaré é a Igreja Visigótica de São Gião. É extremamente importante porque é a mais meridional de todas as igrejas visigóticas que existem em Portugal. É uma igreja do século VII, portanto do ano 600, e pode bem ser que esteja relacionada com as lendas que depois inventaram do rei Rodrigo. A lenda, como sabem, é que o rei Rodrigo, depois de derrotado na Batalha do Guadalete, veio vindo, acompanhado pelo Frei Romano, até que se escondeu ali, lá embaixo, no sítio, com a tal imagem que trazia. Ora bem, encontrou o último refúgio, portanto, aqui. Ora, de facto, esta igreja era o último refúgio do culto cristão na Espanha, quando os árabes a invadiram. Pode haver relação, pode não haver. Agora, já viram, eu queria lá ir mostrar-lhes aquilo, mas está um cadeado na porta, não consegui autorização para entrar, quem manda aqui é o IPAR, eu pedi autorização pelo telefone, mas disseram que era preciso um expediente escrito que demora tempo, e eu realmente já tenho tão pouco tempo que não pude fazer o expediente. Bom, eu não me queixo, tudo tem a sua ordem. Agora, o que acontece é que o que se passa comigo, não poder lá ir dentro mostrar-lhes as ruínas, tem-se passado já com várias excursões, porque este monumento vem registado em roteiros estrangeiros. Já têm vindo aqui excursões do norte da Europa, porque lhes dizem há uma igreja visigótica em São Gião, junto da Nazaré, e chegam aqui, acontece-lhes o mesmo que eu, vem aquele cadeado. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Bom, eu já em tempos lá estive, estão agora a ver as imagens, quando eu pude ir lá dentro, e aqui ficam os meus votos. Eu já tenho por vezes feito pedidos à Senhora da Nazaré,
Mas agora o meu pedido é que este momento, que é tão importante, nós temos tão poucas coisas do século VII, tão poucas, do culto cristão, dos visigodos já convertidos ao cristianismo, e o templo é tão original, é tão diferente das igrejas a que estamos habituados, que vale a pena fazer um esforço. Aqui vale a pena. Olhem, pela Senhora da Nazaré, comecem estas obras quanto antes.